O cinema brasileiro é rico, diverso e cheio de filmes com histórias variadas. Fora do circuito de grandes produções, existe o cinema independente, pouco assistido. Um dos gêneros com menor visibilidade do cinema nacional é o terror, embora seu público seja diverso. O terror ainda é visto muitas vezes como um gênero de menor valor artístico, o que impacta diretamente no reconhecimento e na crítica especializada. Historicamente, o cinema brasileiro tende a valorizar um filme de relevância sociopolítica, né? De fato, os grandes filmes na história, alguns dos grandes filmes na história do cinema brasileiro são filmes alinhados com uma reflexão a respeito do país. E aí, isso acaba sufocando, em termos de prestígio, outros gêneros, não é só o terror, né? A comédia é vista hoje como uma coisa menor, mas não faz o menor sentido, né? Alguns dos filmes brasileiros mais populares da história são comédias. Comédias podem, sim, ser inteligentes, elas podem nos convidar a reflexões, não tem problema nenhum, né? Mas essa tendência histórica faz com que se olhe com reservas, né, a comédia, e faz com que se olhe com reservas para o terror, né? Mas aí, deixa eu dar um exemplo do século XXI. Se a gente olha para um filme como Trabalhar Cansa. Trabalhar Cansa é fluido, né, em termos de gênero. Você pode considerar que é um drama, e não tem nada de errado com isso. Mas então será um drama com elementos de terror. Ou a gente pode considerar que é um filme de terror com elementos dramáticos. E quais seriam os elementos dramáticos? Bom, presta atenção no título. Trabalhar cansa. Me parece que esse filme quer dizer algumas coisas sobre a lógica econômica do mundo em que a gente vive, né? E se você vai lá assistir ao filme, você é abastecido por essas informações, né? Não só por um dos personagens principais, que é demitido e tem que procurar emprego, e aí ele descobre algumas características não muito legais do mercado de trabalho, no Brasil do século XXI. Aí tem um mercadinho decadente. Por que esse mercadinho é decadente? Porque, não posso dar spoiler para quem não viu o filme, mas não é por causa de alguma coisa que tem lá. Ela é decadente porque as grandes marcas, os grandes supermercados acabaram, numa cidade como São Paulo, onde o filme se ambienta, acabaram com aquele tipo de comércio. Veja só, é terror, né? Mas e qual é o problema de entender que um filme como esse trata de temas relevantes? Me parece que essas coisas todas que eu acabei de mencionar são muito relevantes. Mas, enfim, sou eu que estou dizendo, os fãs do gênero sabem disso, mas acho que tem um monte de gente que olha e diz, o que tem nesse filme? Vai ter sobrenatural, vai ter uma coisa ali, não, que preguiça, enfim. Chama preconceito isso. A maior parte das salas de cinema é dominada por grandes produções internacionais, deixando pouco ou nenhum espaço para os filmes nacionais fora do mercado comercial. Porque, obviamente, a gente tem um nicho muito forte de terror no mundo inteiro, né? No Brasil não é diferente. Só que, de certa forma, a gente esbarra em questões. Eu acho que quando a gente vai falar de terror, a gente não fala só de terror, a gente fala de cinema nacional no geral, né? Porque o nosso cinema, no geral, ele passa por grandes dificuldades, tipo, de leis de incentivo, né? No geral. E, por exemplo, aí se a gente pega a cota de tela, que é fundamental para, tipo, para a sobrevivência do cinema brasileiro. Só que a cota de tela no Brasil, ela ainda é muito reduzida, né? Ela é tipo o mínimo do mínimo, que é fundamental, tem que ter, só que a gente tem que melhorar muito isso ainda, porque se a gente pega, por exemplo, hoje o que mais vende no Brasil é filme de comédia. Historicamente, a comédia é um sucesso desde os seus primórdios do cinema no Brasil, né? Então, quando você tem a cota de tela, o que você vai fazer? Geralmente, os filmes que vão estar em visibilidade são os filmes mais famosos, e geralmente as comédias. Quando você pega o filme de terror, ele tem um tempo de exibição, um número de salas ou uma visibilidade muito reduzida em horários muito ruins, às vezes. Se você pegou qualquer filme de terror que vai lançar, você vai ver no qualquer site os horários onde está disponível, ele vai estar de um jeito assim muito ruim para você assistir. E esse cenário centralizado impede o acesso do público brasileiro a produções cinematográficas culturais de diversas regiões do país. Apesar dos desafios,
O cinema de terror brasileiro segue crescendo e reinventando o medo, com referências únicas ao nosso folclore, às nossas crenças e às tensões sociais que atravessam o cotidiano. Cada região do país traz perspectivas e narrativas únicas para o cinema de horror. No norte, por exemplo, usam muitos elementos do folclore e do misticismo com o horror. O longa Um Lobisomem na Amazônia mescla terror, personagem místico e humor. As críticas sociais em histórias de terror são marcas registradas em produções nordestinas, como é o caso do filme Bacurau, que aborda temas como coronelismo, violência e memória. No sul, as obras são marcadas por terror psicológico e mistério. O curta A Maldição do Sanganel conta histórias em formato de antologia sobre uma criatura mágica que assombrava os imigrantes que vinham para o Rio Grande do Sul. No Sudeste, as produções que focam em histórias culturais vêm crescendo, como é o caso do filme O Animal Cordial, um slasher que gira em torno das atitudes violentas tomadas pelo dono de um restaurante contra seus clientes. Festivais realizados em diferentes regiões do país ajudam a dar visibilidade a produções locais e a fortalecer polos regionais de produção audiovisual, que muitas vezes são ignorados pelo circuito tradicional. Festivais, eles são fundamentais na formação de público. Eles têm que acontecer, temos que ter mais políticas públicas para festivais, e muita gente faz festival na guerrilha, que é difícil, demora para conseguir os apoios. Então, mas eles têm crescido demais. A gente deve ter uns 500 festivais já no Brasil. Mostras, isso eu falo entre mostras, festivais, tudo, tá? Engloba tudo. E como muitas cidades do Brasil não tem cinema, então esses festivais do interior são muito importantes, né? Para as pessoas irem a esses festivais. E elas vão, elas gostam, as crianças vão, formam fila. As escolas irem também, os professores levarem essas crianças para irem para sessões de cinema, para ver os curtas. Não sei se elas estão cansadas, vejam curtas. Curtas, tem muito curta bom, melhor do que até longa hoje. E cada cidade dá um apoio também, né? A sua prefeitura, o seu estado, fazer a divulgação desses festivais, porque as pessoas vão saber, vão assistir esse filme, vão falar para outro, vai para outro festival, aí uma distribuidora vê, pelo menos eles chegaram ali ao seu público, né? Então, e que seja pro público geral, os festivais para os públicos poderem ir, né? E assistir sem pagar, gratuitamente, que eu acho importante também, que eu já falo, o cinema já não é, eu acho, é uma coisa cara, né? Não é para todo mundo, e que sejam gratuitamente oferecido para esse público de fora, e principalmente de cidades pequenas que as pessoas não têm condições de assistir. Então eles são fundamentais, que continuem. Inclusive, são importantes para atrair novos olhares do público e também uma ferramenta educativa, além de contribuir para a formação crítica das pessoas e acesso à cultura.